Bom, Janelas da Alma, hoje o subtema Janela da Honra. Tem um texto para ilustrar, pastor Guerra? 1 Crônicas 16, de 23 a 28. Fala assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia a sua salvação. Cantai entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presente e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. Amém. Aí está falando basicamente de honra a Deus, né? E a gente, quando fala de honra, muitas vezes a gente quer ser honrado, né? Fala de honra e sempre pensa assim, né? A gente recebendo um prêmio, recebendo um tapete vermelho, sermos reconhecidos pelas pessoas. Aliás, essa sociedade é uma sociedade que busca muito fama, porque fama está ligado à honra, né? Quem tem fama tem honra, coisas assim. Mas nós esquecemos que nós precisamos, em primeiro lugar, oferecer a honra para Deus e também honrar quem está com a gente. Né? Eu queria também aqui citar um outro texto que ele corrobora com isso, que é o Salmo 8, do verso 3 ao 5. Ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o filho do homem? Que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, essa porta, ou seja, essa janela, né? Nós já falamos sobre portas, mas essa janela, na realidade, ela precisa ser aberta no nosso coração, no aspecto, de nós honrarmos e tributarmos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, pois Ele é digno e merecedor de toda essa glória, de toda essa honra. Mas também, ao mesmo tempo, nós entendemos que existem pessoas que Deus levanta para serem honrados, e todas as pessoas são dignas de serem honradas, né, de serem exaltadas, entendendo que é através do Senhor essas pessoas são usadas, e nós precisamos, como pessoas, como seres normais, nós honrarmos essas pessoas. Principalmente aqueles que nos lideram, a palavra de Deus diz, aqueles que nos lideram, né, são dignos de merecidas honras, não é? Os pais que merecem ser honrados, não é? Para que nós possamos ir bem todos os dias da nossa vida. Existe aí, né, um mandamento com bênção, né, quando eu pratico. Mas também tem um outro aspecto que a gente quer abordar, e eu quero entrar esse assunto agora, que é a questão quando não existe a honra. Esse texto que eu li aqui fala de que o Senhor nos coroou de glória e honra. Quando não existe honra, obviamente vai existir o quê? A desonra. E quando existe desonra, isso gera o quê? Gera feridas, gera machucado, gera várias situações. Então, o Senhor nos coroou, aqui diz o texto, que nós fomos como homens menores do que Deus, e o Senhor nos coroou de glória e de honra. E esse aspecto de coroar de glória e honra é justamente nós darmos às pessoas aquilo que é digno delas receberem. Todos nós recebemos, não é? Porque Deus estabeleceu isso através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali Ele foi crucificado em desonra para que eu pudesse receber a honra através do seu sacrifício da cruz do Calvário. Então, quando nós buscamos justamente isso, de vermos as pessoas e honrarmos de acordo como elas devem ser honradas, né, nós estamos com isso fazendo com que elas sejam livres de serem machucadas, serem feridas. Quando existe a desonra, então o que vai acontecer? Sentimento de rejeição, de vergonha, de todas as coisas que a gente tem abordado aqui, não é? Então, por isso que essa janela, ela começa sendo aberta através de honrarmos a Deus por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele tem feito na sua vida ou na minha vida, mas acima disso,
por aquilo que ele é, que ele representa para mim e que ele é digno de toda a glória e de toda a honra. Muito bem. Pastor Rogerinho, a gente poderia definir aqui um pouco a questão da honra, o que é a honra? E também eu queria que o senhor falasse por que muitas vezes nós temos dificuldade, ou o ser humano em geral tem dificuldade de honrar o outro, inclusive honrar a Deus. Uma palavra que estaria muito próximo da honra seria a palavra de dar crédito ou reconhecer. Então, eu reconheço aquilo que aquela pessoa é, aquilo que aquela pessoa faz e aquilo que aquela pessoa representa. Então, aí nós temos vários contextos e o nosso problema em questão da honra é exatamente nessa dificuldade de reconhecer no outro o valor que ele tem, de ver que o outro tem feito e que, independente daquilo que eu estou querendo receber, mas que ele tem feito de bom. Então, muitas vezes, o nosso padrão é estabelecido de acordo com a nossa própria vivência. E eu preciso sair do foco do meu próprio padrão para entender e reconhecer o outro e aquilo que o outro representa e faz. E uma questão muito interessante nessa questão da honra, muitas vezes a gente se depara com relacionamentos, principalmente casamentos e namoros, que eles não têm uma história como tão agradável quanto se sonhou ter. E uma das situações... Ou seja, sem honra, né? Exatamente. E o princípio é exatamente esse. Muitas vezes a pessoa está apaixonada e a gente falou nisso aqui na Janela do Amor, né? E de repente resolve de qualquer maneira porque sente que aquela pessoa, a pessoa de Deus, pode até ter orado e Deus ter confirmado e estabelece um relacionamento e aquele relacionamento, no momento em que ele é estabelecido, ele é contra a vontade dos pais. E isso tem sido uma coisa, de uma certa maneira, infelizmente comum. Então, a moça resolve casar e o pai vira e fala, olha, minha filha, você não deve casar com esse moço. E ela vira e fala, mas eu vou casar assim mesmo, já tenho maioridade, se o senhor quiser entrar comigo na igreja, ok, se o senhor não quiser, é esse que eu vou casar, né? Já quebrou o princípio de honra com o pai. Exatamente. O fato dela entrar nesse relacionamento sem uma concordância dos pais estabelece um relacionamento em desonra. E aí, mesmo que os dois se amem, mesmo que os dois tenham planejado tudo, eles, ao entrarem e começarem esse relacionamento, ao firmarem esta aliança, eles já estão firmando esta aliança em desonra. Sem a bênção. Entendeu? E às vezes, até os pais, por muita pressão, concordam. Ok, já que você quer que seja feito de acordo com a sua vontade, mas não é isso, né, que eu quero para você. Não é. E aí, de repente, a pessoa vira e fala assim, por que não dá certo? E não só isso, né? Começa a não dar certo várias outras coisas, né? Na vida de ambos, né? E essa... porque você colhe aquilo que você planta. Exatamente. Né? Então, isso que o significado que o Rogério falou, eu vejo muito forte essa questão de honra está relacionado a dar crédito, que ele disse, mas também a valor, né? Você citou essa questão. Então, o valor que a gente dá, quanto que você valoriza o Senhor, a pessoa do Senhor, quanto que você valoriza aquela pessoa, quanto que você dá de crédito àquela pessoa. Então, isso é muito importante, essa questão da honra em todos os níveis e os campos de ação, né? Uma questão de honra também, que a gente vê que Deus, Ele deixou a palavra dele e Ele honra a palavra dele. Ele cumpre a palavra dele. Exato. E as pessoas não estão cumprindo a palavra delas, estão muito, não é? E muitas vezes ferem, né? A gente trabalha pessoas que foram feridas, porque o outro prometeu, falou
né, e não cumpriu. Então ele deixou de honrar aquilo que ele falou. E Deus não, Deus honra a palavra dele. Né? É só a gente buscar, estiver debaixo dos preceitos do Senhor, vai nos honrar. Agora, as pessoas, né, têm dificuldade de honrar o outro naquilo, na palavra. E muitas vezes a gente tem que buscar isso, essa sinceridade de palavra. Eu sei que isso no meio, né, no meio cristão, isso tem atrapalhado muito na questão, né, da pessoa chegar e falar assim, mas fulano falou isso comigo, prometeu isso e não aconteceu. Na igreja isso é muito comum, né, acontecer. Agora, será que isso não acontece muito também porque nós criamos expectativas falsas em relação ao outro, né? Porque tem um texto que eu creio que pode ser aplicado aqui também, que é Colossenses capítulo 3, lá pelo versículo 23, que fala assim, que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens, porque é do Senhor que nós receberemos a recompensa, porque é a Cristo a quem servimos. E muitas vezes, esse texto nos dá a entender, né, que eu não devo fazer nada esperando algo em troca. E o que o ser humano, em geral, faz é sempre esperar alguma coisa em troca, ainda que seja um obrigado, né? Alguma maneira de honra. Um obrigado pode ser uma recompensa como honra. Sim. Um pagamento monetário, uma posição, alguma coisa pode se transformar em um instrumento de honra. Mas a gente gera expectativas erradas. E né? a questão, né, na palavra colocada, né, Deus fala assim, humilhai-vos e eu te exaltarei. Sim. Quem vai exaltar o homem é Deus. Sim. E muitas vezes a própria pessoa se exalta. Entendeu? Mas ninguém quer se humilhar, né? É porque se humilhar dói, não é verdade? O não ser honrado dói. Com certeza, é bom demais, né? Ser honrado, né? Todo mundo quer ser honrado. Isso aqui é fulano de tal, né? Até quando você vai em algum tipo de evento, eles trazem no currículo da pessoa, fulano, fez isso, fez aquilo. Aí a pessoa vai inflando, né? E esquece o texto, acho que você citou no início, que diz lá, né? É necessário que nós diminuamos para que Jesus cresça em nós, né? Só o currículo já dá uma pregação. Exatamente. O americano tem muito uma disso, lista, né? ela tem. O americano tem muito disso. Quando você vai ter uma palestra com um americano, aí ele é doutor nisso, PhD naquilo, né? Mestre naquilo outro, etc, etc. É honra do homem. Quer dizer, o se humilhar é humilhante. É humilhante, né? Você falou uma questão de dar e receber, né? A Bíblia deixa bem clara, né, que se você der uma coisa, bota a outra mão até para trás, para você não ter a tentação de fazer assim, ó. Né? Muitas vezes vem a tentação, né? Você está dando e está com a mão assim, falando, não. A outra mão não pode nem ficar sabendo, não né? Não pode nem ficar sabendo. A outra mão é pidona. É pidona. Então você tem que evitar que essa pidona saia, né? Para quê? Porque quem nos honra é Deus. E muitas vezes a gente tem que procurar saber que o que a gente está fazendo no ministério, onde você estiver, é Deus que vai te recompensar. Deus que te abençoa. Né? Eu sei, eu e Rogério aqui, a gente pode compartilhar isso, que assim como que Deus abençoa, pastor Rogerinho também, nós sabemos assim, né, o retorno que a gente tem de Deus é tremendo. Você entendeu? Assim, diante daquilo que a gente ministra, que a gente faz, não é? Muitas vezes nega-se a si mesmo e tudo, abre mão de um monte de coisa e tudo, mas quem nos honra, quem é Deus, Ele é que nos honra, né? E a gente fica feliz com isso, porque a gente sabe que a resposta vem de Deus.